Olá, meus amados irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana de Catanduva. Nós vamos iniciar nosso culto agora, 19h30, desse dia 2 de agosto de 2020, orando. Então, eu quero pedir para você, onde você estiver, feche seus olhos, se você puder, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Soberano Deus e amado Pai, nós agora, Senhor, nós invocamos a manifestação do Teu Espírito Santo aqui neste lugar, Pai. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe cada família que está reunida na Tua presença, que esse culto, Deus, seja para a Tua glória e para a Tua honra. Ó Deus, nos capacite a oferecer a Ti o nosso melhor. Que nós sejamos, ó Deus, edificados, que nós sejamos tocados pelo Teu poder e renovados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler a Bíblia, profeta Isaías, capítulo 8, versículos 19 até o versículos 9 até o 18. Isaías, capítulo 8, versículo 9 até o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão. Serão quebrados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. O seu rosto na casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui e os sírios que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Até aqui, irmãos. Amados, estar longe de Deus, viver longe da palavra de Deus, não trará nenhum benefício, pelo contrário, trará somente fracasso. Porque todos aqueles que andam contrários a Deus, todos aqueles que negam e desobedecem e desprezam a Deus, essas pessoas, como diz a palavra do Senhor, são despedaçadas, são totalmente frustradas e fracassadas, porque Deus é a fonte da vida. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é a fonte, é a causa da vida. E Deus, Ele tem nos dado a sua palavra. E a palavra de Deus diz: Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Que nós possamos, cada dia, andar mais perto de Deus. E se percebermos que estamos distanciando, que possamos pedir perdão a Deus. Porque Deus, Ele não condena o inocente, mas também Ele não inocenta o culpado. Se nós conhecemos a palavra de Deus, se nós temos sido iluminados com o Seu Espírito Santo, nós precisamos levar a sério, nós precisamos guardar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Se porventura algum de nós estamos assim distantes de Deus, nós possamos voltar para o Senhor nessa noite, que é rico em perdoar, e Ele é a fonte da vida, a fonte inesgotável de todo o bem. Nós vamos orar mais uma vez, e agora teremos uma oração de contrição. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos
e clamasse a misericórdia de Deus e confessasse o seu pecado diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos, ó Deus, misericórdia do Senhor sobre cada um de nós. Ó Deus, Tu que és a fonte da vida, Tu que és o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus amado, sonda, Pai, a nossa vida, nosso coração, e cria em nós, ó Deus, um coração puro. Dá a nós, ó Deus, o arrependimento verdadeiro, que nós possamos decidir, ó Deus, andar perto de Ti. Nós possamos, ó Deus, cada dia, ó Deus, caminhar contigo. Nos ajude, ó Deus, nos capacite a isso. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Santifica a Tua igreja, perdoa a Tua igreja, liberta o Teu povo. Aviva a Tua obra. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos agora continuar adorando a Deus e nós vamos ler na palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 12, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vós. Embora Deus sendo quem é, embora nós sendo quem somos, embora conhecendo a Sua palavra, embora as lutas e dificuldades que nós passamos, nós devemos sempre dar graças a Deus por quem Ele é, por quem somos, porque o que Deus tem feito em nós, porque como Deus tem nos conduzido, sobretudo nesse período. Nós vamos agora cantar cânticos de louvor a Deus. Esse momento é um momento de ação de graças. E nesse momento nós vamos também devolver aquilo que pertence ao Senhor. Nós vamos aí postar as informações bancárias da igreja e incentivar a todos os membros a serem gratos a Deus pelo seu sustento. Deus tem sido fiel com você. E Deus quer que nós sejamos fiéis para com Ele. Que nesse mês de agosto, todos nós, aqui na sede, nas nossas congregações, possamos agradecer a Deus e devolver com nossa fidelidade aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos cantar cânticos a Deus, vamos cantar cânticos de louvor ao nosso Senhor. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chega ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu,
dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor em meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, que flui a redenção. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, e vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Amém. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Graça de Jesus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Da minha vida. 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 A graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem.
Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida, vida, vida da minha vida. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao sol de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao sol de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor, incomparáveis são as
promessas do Senhor, incomparáveis são as promessas do Senhor. Deus, graças te damos, ó Deus, por esse momento de adoração ao Senhor através das canções, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é quem nos sustenta e quem nos fortalece, ó Pai. Estamos aqui com corações gratos, corações abertos para te honrar e te glorificar, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, o Leonardo e o Gustavo, também a Vitória, o Vinícius Gonçalves, que nos conduziram aqui com esses cânticos maravilhosos. Também nós louvamos a Deus pela vida do Dair Jimenez, que está aqui trabalhando hoje na transmissão deste culto. Muito obrigado, Deus abençoe os nossos irmãos. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Atos 28. Livro de Atos, capítulo 28, nós vamos ler somente o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Até aqui, irmãos. Nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Deus, e pela tua palavra, Pai, que nós lemos, por esse culto, Pai, que nós temos tido o privilégio de oferecer a Ti, enquanto nós estamos Te cultuando, que o Senhor possa vir ao encontro de cada um de nós e fortalecer, ó Deus, a vida, abençoar a família, com a Tua graça, Pai, com o Teu poder, com o Teu amor. Ó Deus, fale conosco e nos edifique nesta noite, e o Teu nome seja exaltado, proclamado em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, fui muito edificado com a mensagem que estive meditando nessa semana do nosso irmão pastor Charles Spurgeon, e gostaria de compartilhar, peço a liberdade dos irmãos para compartilhar dessa mensagem com vocês. Por que devemos tratar os outros com singular humanidade? Este é o tema que nós gostaríamos de discorrer nessa noite. O texto que acabamos de ler, apenas um versículo, narra um episódio que o apóstolo Paulo e o evangelista Lucas, que se coloca como presente também neste momento aqui. Paulo está sendo levado para a Itália, para Roma, a fim de se apresentar a César, para ser julgado por causa das acusações que os judeus fizeram, que ele estava causando todo tipo de subversão, de criação de uma nova religião e problemas de subversão contra o imperador romano. Então Paulo, ele foi levado para ser apresentado e julgado pelo imperador romano até Roma. E durante a viagem, eles passam por um grande naufrágio. O navio é totalmente destruído, mas Deus preserva a todos. E eles então chegam a uma terra. E eles verificam que aquela terra é uma ilha chamada Malta. E a região onde eles estavam, aquele local onde eles estavam era um período de frio, estava chuvoso, e eles então ali foram bem tratados, como diz o versículo 2. Os bárbaros trataram-nos com uma singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Lucas registra que os cidadãos daquela terra, ele registra como bárbaros. Os bárbaros, os moradores de Malta, trataram Paulo, trataram Lucas e trataram todos aqueles que foram salvos daquele naufrágio com uma singular humanidade. Além do frio, além da chuva, além daquela situação de tristeza, de tragédia, de desespero, que eles viram ali a possibilidade de perderem as suas próprias vidas com aquele naufrágio. Eles estão ali desolados, eles estão ali naquela Malta, naquela ilha chamada Malta, embora refugiados, embora protegidos, mas eles estão com frio, eles estão com medo, eles estão ali procurando
renovar as forças, procurando construir ânimo para continuar, sobretudo Paulo, um servo de Deus, um escravo de Cristo, um prisioneiro do Evangelho. Está sendo levado para Roma para ser julgado por causa da pregação do Evangelho. E aquela situação ali, amados, nós encontramos aqueles moradores daquela ilha tratando Paulo e os demais, aqueles irmãos aquelas pessoas que foram salvas daquele naufrágio, eles foram tratados com uma singular humanidade. E com essa atitude daqueles bárbaros, o nosso irmão Charles Spurgeon, ele mostra que nós também devemos tratar, principalmente nós como cristãos, devemos tratar a todos com uma singular humanidade. Primeiramente, porque todos nós, embora sendo cristãos ou não cristãos, nós somos capazes de passar frio, de ficar frios e de enfrentar frieza, não só climática, mas espiritual, existencial e familiar. Há muitos tipos de frieza. O nosso fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor reverendo Simonton, Ashbel Green Simonton, no seu diário, no livro escrito por Elben César, Mochila nas Costas e Diário na Mão, indica esse livro, se você quer ler um bom livro biográfico sobre o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu indico esse livro que foi publicado pela editora Ultimato. E o nosso fundador, reverendo Simonton, ele escreveu no seu diário que, embora ele tivesse nascido em uma família de classe média alta, ele tinha uma consciência solidária, uma consciência social notável para a sua época, mesmo sendo jovem. No inverno de 1854, ele ficou muito chateado com uma irmã, uma senhora rica, bem encapotada, envolta pelas peles dos seus casacos. Ela sentada no seu trenó, ela torcendo para que nevasse. Aquele desejo daquela mulher, sem maldade aparente, mas entristeceu o coração do nosso pastor Simonton. E o pastor Simonton achou aquilo impróprio, porque o rigoroso inverno daquele ano estava trazendo neve e frio para o prazer dos ricos, que podiam usar os seus casacos, as suas peles, os seus trenós, mas um desespero imenso para os pobres. E ele escreveu: percebo que é muito fácil esquecer os pobres no meio de nossos prazeres. E a motivação, com certeza, do pastor Simonton, ainda antes dele ser pastor, ele tinha 22 anos. Ele era um jovem. Ele nem ainda tinha feito a sua decisão de fazer a sua pública profissão de fé. Tamanho o seu rigor e o seu compromisso com Cristo, que ele não se achava digno de professar a sua fé andando como ele andava. E ele era super rigoroso com o seu comportamento. Tanto é que ele lendo Provérbios, que diz assim: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Provérbios 14, 21. Veja só que poucos jovens com 22 anos de idade, até mesmo nos nossos dias, seriam capazes de se preocupar tanto com as camadas mais pobres quanto Simonton. Tanto é que ele escreveu no seu diário, no dia 23 de dezembro de 1854, o seguinte: neste inverno, provavelmente haverá mais sofrimento entre as classes pobres do que houve por muitos anos. Milhares de trabalhadores já foram despedidos nas cidades e nos aglomerados industriais. Os aluguéis e a comida são caros. A farinha de trigo custa $10 o barril. E as batatas entre $1,50 e $2. Além disso, o carvão custa mais do que nunca. Se o inverno todo for tão severo como em dezembro, certamente vai haver muito sofrimento. Meus queridos, nós temos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo um exemplo máximo de uma pessoa que se preocupou com o ser humano. Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário.
Ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós, sendo pobres, nos tornássemos ricos pela graça do Senhor. E movidos pelo Evangelho do Senhor, nós temos essa temática dessa noite. Por que sermos humanos? Por que tratarmos todos como uma singular humanidade? Porque todas as pessoas, independente da classe social, independente da sua fé, todas as pessoas passam frio, todas as pessoas sofrem frieza. O texto conta que o apóstolo Paulo, o gigante da fé, o grande mestre, o maior apóstolo, o maior pregador, o maior missionário que a igreja já viu, o maior instrumento nas mãos de Deus para registrar a doutrina de Deus para a igreja do Senhor Jesus. O homem na estatura de Paulo, ele passou frio. E ele precisou ser tratado como uma singular humanidade. E o fato de ele ter se tratado como uma singular humanidade foi motivo de um reconhecimento que o próprio Lucas registrou na sua palavra. Amados irmãos, todos nós somos sujeitos ao frio. O mundo é uma região fria para os cristãos. O mundo rejeita Cristo. O mundo rejeita a nossa fé. O mundo despreza Cristo. E o mundo despreza aqueles que seguem a Cristo. Nós temos visto uma frieza muito grande sendo demonstrada àqueles que têm proclamado e professado a sua fé. Mas não é porque o mundo nos trata com frieza que nós, cristãos, vamos agir da mesma maneira. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 12, ele fala que nós devemos vencer o mal com o bem. Se o inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se ele tiver sede, dá ele de beber. Amados irmãos, o mundo é frio e nós somos sujeitos ao frio por causa do nosso pecado. O pecado inato em nosso coração esfria a nossa fé, os nossos relacionamentos mais profundos, a nossa vontade, e nos tornamos demasiadamente indiferentes, muitas vezes até mesmo com a palavra de Deus, com o nosso próximo e com o próprio Cristo. O pecado é uma batalha que nós devemos travar continuamente, a luta contra o velho eu, contra o velho homem. Porque esse frio, infelizmente, ele não está somente no mundo lá fora. Esse frio também, ele habita com o pecado que reside em nós. E depois, irmão, só depois da passagem dessa vida, só depois da morte desse nosso corpo, e o nosso corpo glorificado, nós estaremos totalmente livres dessa frieza que o pecado causa em cada um de nós. As estações frias, elas também chegam. Aqui no Brasil, o outono e o inverno também traz temperaturas baixas. E as pessoas sentem frio na época do frio. Mas há pessoas que têm agasalhos. E tem pessoas que não têm. Porque nós devemos tratar os outros com humanidade. Porque o Senhor Jesus nos trata. E porque Ele nos trata com singular humanidade. Ele usa pessoas para nos tratar dessa maneira também, como usou esses bárbaros para tratar com Paulo. E do mesmo jeito, irmãos, nós devemos tratar com as pessoas lá fora, que talvez estão sem um agasalho físico e muitas vezes estão sem um agasalho que aquece o coração, que é o Evangelho de Jesus. As estações frias, elas esfriam as casas, elas esfriam a temperatura, elas abaixam a temperatura, esfriam o clima. Mas há estações também espirituais que esfriam. E quais são as estações que esfriam a nossa fé? A estação da omissão, da negligência,
a negligência, a omissão, a procrastinação, a falta de prioridades, a falta de colocarmos Cristo como prioridade na nossa vida, pode ser um motivo para esfriar a nossa fé. Pastores, igrejas, homens santos, mulheres santas, estão sujeitas a serem congelados por causa de uma estação fria, decorrente de omissão, de pecado, de negligência, de uma falta de prioridades, de uma amizade com o mundo, uma amizade com as coisas que Deus reprova. Isso tudo pode esfriar a nossa fé, esfriar o nosso coração. Influências congelantes estão agora lá fora. E infelizmente têm entrado dentro da igreja. Os pensamentos relativistas, humanistas, hedonistas, materialistas, todos esses pensamentos e influências, infelizmente têm congelado e esfriado a fé de adultos, de jovens, de crianças, de famílias inteiras. Tem um hino do nosso cenário que fala assim: quantos que corriam bem, mas hoje estão frios, distantes. Porque nós precisamos, irmãos, de tratar assim, com esse senso de humanidade uns aos outros, porque nós estamos sujeitos a nos tornar frios, e outras pessoas também estão sujeitas a se tornarem frias. E nós podemos ajudar essas pessoas a saírem dessas situações. Segundo lugar, porque nós devemos tratar os outros com singular humanidade? Porque há meios de tratarmos essas pessoas. A palavra de Deus fala que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. A chuva estava caindo, o frio estava ali congelando aquelas pessoas. Mas antes, o medo, o terror, o pavor. Se não fosse a fé de Paulo, a graça de Deus, o agir soberano de Deus protegendo aquelas vidas, todos haviam perecido naquele naufrágio. Então eles estão ali, no outro dia após aquela triste situação, mas eles estão molhados por causa da chuva, e eles estão com frio congelante por causa daquela temperatura baixa. Mas a palavra de Deus fala que eles foram aquecidos. O povo daquele lugar acendeu uma fogueira. E aquela fogueira, o fogo que pegou naqueles gravetos, o fogo daquela fogueira aqueceu, o calor que saiu do fogo aqueceu aquelas pessoas que estavam tremendo de frio. Meus amados, há muitos meios que nós podemos usar para demonstrar uma singular humanidade para com as pessoas. E nunca devemos usar esses meios apartado do Evangelho. Nós nunca devemos dar um prato de comida sem mostrar que o verdadeiro pão da vida é Jesus. Porque quando a gente dá um pão, um prato de comida, amanhã a pessoa vai ter fome, mais tarde a pessoa vai ter fome. E essa fome física é um reflexo e uma verdade de uma fome espiritual. Então, se nós dermos o prato de comida, devemos apresentar o pão da vida, que é Cristo, que Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede, dizendo que ele é capaz de preencher o vazio e a fome existencial e espiritual de todo ser humano. Há meios. Nós devemos levar o agasalho na época do frio, mas nunca devemos esquecer que o calor que emana do Espírito Santo, da presença do próprio Deus em nosso coração, é algo perene, constante e eterno. Essa chama jamais pode ser tirada daqueles que pertencem a Cristo.
Nós devemos, amados, levar a palavra de Deus, que é fogo, ouvida e lida. Ela aquece o coração do homem. Ela tem um poder muito maior que uma fogueira para aquecer o corpo. A palavra de Deus, ela aquece a alma, o coração, a mente. Ela renova a fé, ela acende a fé. Ela traz a condição de salvação para aqueles que estão perdidos. A oração em particular, a oração social, a oração em família, a oração coletiva, é como um carvão. Quando uma brasa acesa encosta naquele carvão, aquele carvão apagado se acende também. A oração é um meio pelo qual os crentes são renovados, porque eles podem ter comunhão com Deus, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado que está intercedendo por nós diante do Pai, e nós também devemos orar. Jesus disse: orai sem cessar. Meditação e comunhão com Jesus aquece o nosso coração. Lucas 24:32 fala que quando Jesus estava falando para aqueles discípulos de Emaús, eles espantados diziam: porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava na caminhada. A meditação na palavra de Deus, irmãos, aquece a nossa fé, manda o frio da incredulidade, o frio do desespero, o frio da angústia, o frio da agonia, dos maus pensamentos embora. Comunhão com outros cristãos aquece o nosso coração, aquece a nossa fé. Esse frio que a solidão traz, esse frio que esse isolamento traz, só pode ser vencido com uma comunhão sincera, uma comunhão sincera com Deus e uns com os outros. Nós falamos aqui do frio do pecado, no frio do mundo, do frio dessa indiferença. Mas nós podemos vencer esse frio, porque Deus nos deu meios para vencer essa frieza. No texto aqui, os bárbaros fizeram uma fogueira para aquecer a vida de Pedro e dos demais resgatados ali daquele naufrágio. Por fim, amados, por que nós devemos tratar os outros com uma singular humanidade? Por quê? Devemos seguir o mesmo exemplo desses bárbaros. Porque há fogueiras, porque há outros que precisam dessas fogueiras que aqueçam o seu corpo, aqueçam nesse frio existencial que eles estão vivenciando. Com relação ao verdadeiro reavivamento, convém lembrar-nos de que ele tanto se parece com o fogo mencionado no texto, como difere dele. Deve ser acendido nas dificuldades. Preste atenção, por causa da chuva que caía, a lenha da madeira estavam molhadas, a pele molhada, a atmosfera úmida. Não é fácil acender uma fogueira num ambiente desse jeito. Com chuva, com a lenha molhada, com as pessoas todas ali umedecidas, um ambiente muito difícil. Mas não podemos esquecer que essas fogueiras, que esse avivamento, que esse fogo, que esse calor que provém do alto, ele muitas vezes surge num ambiente de dificuldades. O fogo de que necessitamos não pode, contudo, ser aceso por bárbaros. A chama só pode vir do alto. João Batista disse: eu batizo vocês com água, mas vem aquele que batizará vocês com fogo. O fogo é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele consome a velha natureza dentro de nós e nos santifica e nos purifica, a fazer de nós cada vez mais pessoas parecidas como Cristo. Como o ouro é purificado pelo fogo, assim o cristão é purificado pelas intempéries da vida, pelas dificuldades da vida. O Espírito Santo usa o expediente dessas dificuldades e também o processo da palavra de Deus para nos santificar e para nos reavivar. Uma vez acesa a chama,
A fogueira começa com os pequenos gravetos, porque os pequenos gravetos são bons para que o fogo seja ali espalhado na fogueira toda. Quando você vai acender uma fogueira, você pega ali gravetos, palhas, um material bem fácil do fogo pegar. Deus também usa pequenos detalhes da nossa vida para nos renovar a fé. Deus usa pessoas simples, pessoas que se colocam nas mãos de Deus para serem usadas por Ele. As coisas grandes, muitas vezes, são colocadas de lado. Deus usa as coisas loucas, as coisas que o mundo não considera como nada. Não queira ser grande aos olhos de Deus, não queira ser grande aos olhos do mundo. Mas seja aquilo que você quer que Deus seja. Seja o homem que Deus quer que você seja. Seja um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Valorize as pequenas coisas. Valorize, porque essas pequenas coisas Deus pode usar para trazer um grande renovo na sua fé. Se você não consegue ler a Bíblia toda num dia, leia um capítulo. Se você não consegue orar 6 horas, 5 horas, 10 horas por dia, ore 10 minutos, ore 15 minutos. Se você tem a dificuldade de ajoelhar, coloca a sua chinela lá para debaixo da cama, que aí você ajoelha para pegar a chinela e aproveita e já ora ajoelhado. Valorize as pequenas coisas. E Deus usará essas pequenas coisas na presença dEle. Aqueles expedientes revelados por Deus na sua palavra, para trazer um grande renovo, para aquecer o seu coração e para mandar essa frieza embora, em nome de Jesus. É bom nutrir a chama, pondo-se sobre os joelhos e soprando-a mediante súplicas quentes e de todo o coração. Quando a gente acende um fogo no fogão a lenha, a gente tem que ficar lá soprando, abanando. Nós possamos fazer isso, abanar as brasas do nosso coração, da nossa fé, com o sopro das nossas orações, com os nossos clamores, com as nossas súplicas, mas também com as nossas ações de graças, em nome de Jesus. Aquela fogueira foi acesa num ambiente hostil, no meio de chuva, no meio de frio. Mas aquela fogueira foi um instrumento para aquecer o apóstolo Paulo, Lucas e aqueles demais. O fogo é de grande utilidade, mas pode reavivar mais do que uma víbora. Graças a Deus, o fogo que reavivou a criatura para a vitalidade venenosa também a destruiu. No contexto seguinte, quando eles estavam ali mexendo naquelas lenhas para acender o fogo, saiu uma víbora e foi reavivada pelo fogo e ela picou Paulo. E Paulo abanou a mão assim e aquela víbora caiu no fogo e ela morreu. O fogo que revivou ela foi o mesmo que a destruiu. O fogo do Espírito Santo, ele é usado com dupla finalidade. Na vida dos crentes, ele aviva, ele purifica, ele santifica. Ele consome o pecado, ele mortifica a velha natureza, ele aniquila as obras mortas do pecado. Na vida do crente ele tem essas duas finalidades, ele aviva, ele traz vida, mas ele também mortifica aquilo que não é de Deus. E no mundo, de uma maneira geral, aqueles que não creem, o testemunho do Espírito Santo é juízo, e nesse caso, condenação, para aqueles que desprezam, para aqueles que rejeitam a Cristo. Não despreze a Cristo, não rejeite a Cristo, não despreze a sua palavra, não rejeite a sua palavra. Pelo contrário, se submeta a Cristo Jesus e a sua palavra. Eu quero concluir, amados irmãos. Nós devemos tratar os outros com singular humanidade, porque nós podemos levar essa palavra, nós devemos testemunhar de Cristo, nós devemos manifestar esse calor que emana da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, naqueles que não conhecem a Cristo. Nós devemos fazer isso. Como manter esse calor espiritual? Como manter essa chama acesa? Como manter assim pessoas dispostas
a manifestar as obras do Evangelho nesta geração? Essa pergunta, nós temos aqui o conselho do Philip Henry, a sua filha. E ele diz o seguinte para ela no ano de 1692. Filha, se você quiser se manter aquecida durante a estação fria, faça 4 coisas. Em primeiro lugar, fique onde há sol. Sob seus raios benditos, há calor e conforto. Jesus é o sol da justiça. Jesus é a estrela da manhã. Fique onde há sol. Os raios benditos. O calor que emana desse sol aquece. Esse sol que brilha todo dia, ele aquece a terra. Jesus Cristo aquece a vida. Permaneça em Cristo. Segunda lição, fique perto do fogo. Deus não diz que a sua palavra é um fogo? Quantas passagens que são como fogo que queimam e ardem o nosso coração. Fique perto da palavra. Leia a palavra todos os dias. Faça como Davi. Quanto amo a tua palavra. É a minha meditação todo dia. Terceiro lugar, terceiro conselho. Mantenha-se em movimento e em ação. Ative a graça, ative o dom de Deus, através de atividades, de exercícios, de práticas de obediência, testemunhando de Jesus, falando de Cristo, orando pelas pessoas, evangelizando. Ative o dom da graça de Deus que há em você. Nós estamos nessa quarentena, não posso ir nos hospitais, não posso ir nos asilos, não posso ir nas escolas, não posso sair na rua. Pega o telefone, liga, aonde que sair? Leia um texto bíblico, breve, ore com a pessoa, fale de Jesus para essa pessoa, mostre o dom de Deus, o dom da graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Quarto conselho, busque a comunhão cristã. Como pode alguém aquecer-se sozinho? É difícil. Quando nós estamos juntos, o calor humano aquece uns aos outros. Que nós estejamos unidos como família da fé. Que nós possamos perdoar uns aos outros. Nós possamos aproveitar esse período de quarentena para pedir para Deus tratar as nossas diferenças. Já tem mais de 4 meses que nós estamos isolados, que nós não temos o culto público. Aqueles irmãos e irmãs que têm diferença uns com os outros, que não se bicam, que não se beijam, que não se cheiram, que às vezes falam mal uns dos outros, que você possa pedir a Deus, para Deus transformar o seu coração e tirar esse gelo e transformar a nossa igreja, a nossa realidade, que nós sejamos uma comunidade fraterna, que o amor seja o vínculo da nossa perfeição, da nossa união, da nossa comunhão. E que nós, todos nós, possamos dar o primeiro passo a manter a comunhão cristã e buscar aquecer uns aos outros. O amor de Cristo foi derramado em nossos corações. E que nós, como igreja, possamos lembrar dessa palavra. Essa palavra tão simples, mas tão oportuna. Paulo, indo para Roma, sofreu um naufrágio. Estava com frio, estava molhado. Mas teve pessoas que aqueceram ele. Fizeram uma fogueira. E acenderam o fogo. Que nós sejamos assim, discípulos de Cristo, instrumentos de Deus, sabendo que não são os bárbaros que são capazes de acender esse fogo que aquece o coração do homem. Mas ele vem do alto, ele vem de Deus, ele vem do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. E que nesse mês que nós comemoramos o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, possamos lembrar do nosso fundador, Reverendo Simonton, tão preocupado com as causas sociais, que ficou alarmado com o inverno tão rigoroso e preocupado com o preço dos alimentos e com a perca dos empregos dos seus patrícios. Que essa situação da Covid, que essa situação que nós estamos vivendo possa
Deus possa usar isso para mexer no nosso coração. E que a compaixão, que o amor, que a graça de Deus possa se manifestar através de mim e através de você. Que nessa semana nós possamos lembrar daquela frase de Moody, que o mundo ainda está para ver o que Deus está para fazer com pessoas que estão totalmente entregues nas suas poderosas mãos. Que você esteja entregue nas poderosas mãos de Deus e que você seja um instrumento para levar desta verdadeira humanidade que vem e resulta de Cristo Jesus. Que através de Cristo Jesus, do Espírito de Cristo em nós, que nós possamos manifestar esta humanidade aqui em Catanduva e aonde você estiver, em nome de Jesus. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto. E eu gostaria de pedir a Deus pela sua vida. Eu gostaria que você orasse também. A sua família anda fria, você anda frio. Nesse período da quarentena, você tem sentido assim uma frieza espiritual? Você tem sentido distante de Deus? Que Deus possa te trazer mais para perto dele. Que você possa procurar mesmo estar mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus amado, obrigado, Pai, por esse dia tão maravilhoso. Pela escola dominical de manhã, onde nós ouvimos, ó Deus, que somos testemunhas de Cristo. E sabemos que só somos testemunhas de Cristo se o poder do Espírito Santo for derramado em nosso coração. Agora, Pai, nós vimos essa mensagem, ó Pai, de que nós devemos tratar aos outros com singular humanidade. E não há maneira melhor de tratar assim as pessoas do que levar Jesus, do que levar o amor de Deus, do que levar o poder da palavra, o poder da salvação, o poder do Espírito até essas pessoas. Nos levanta, ó Deus, como uma igreja discipuladora, missionária. Nos levante, ó Deus, como uma igreja relevante nessa geração. Nos consagramos nas tuas mãos, em nome de Jesus. E agora, amados de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o fogo, o poder, a consolação do Espírito Santo possa aquecer o seu coração, a sua fé, a sua família, todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia. Obrigado aos irmãos, o Dair Jimenez, Vinícius Gonçalves, o Leonardo, o Gustavo, a Vitória. Obrigado ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Obrigado a todos os irmãos que nos acompanharam nesta noite. Que você seja mais humano, que você seja cheio do Espírito Santo. E você vai ser, sim, uma testemunha de Cristo. E vai tratar as pessoas como uma singular humanidade que vem do alto. Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Em nome de Jesus.